Povo meu, vascaíno, primeiramente, perdão, eu queria muito, muito fazer um pós-jogo grande, dinâmico, falando do grande primeiro tempo do Vasco, que para muitos foi grande mesmo. Eu vi o terceiro gol, a partir do terceiro gol do Tietchan, eu estava já acompanhando no bar aqui perto da minha casa. Estava trabalhando ontem eu saí um pouquinho mais tarde. Acabei não vendo a vitória de Vasco 3, CSA 1, com gols de Ryan aos 20 do primeiro tempo, Coutinho aos 31, Tietchan aos 45 do primeiro tempo, Brito Batista fez aos 4 do segundo tempo. Tem outro B, tá? Não sei se é Bruno, se é Breno, tá? Mas Brito Batista, tá? Que eu pesquisei no Google, né? E o Vasco se classificou para as quartas da Copa do Brasil de novo. Tinha sido ano passado, então, quando chegou nas semifinais e foi eliminado para o Atlético Mineiro, e vai esperar o sorteio, ok? Tá bom. Todo mundo está falando que o primeiro tempo do Vasco foi de almanaque. Ontem eu até me surpreendi com o Hugo Moura jogando de zagueiro, jogando muito bem. O, o, o Fernando Diniz, ele fez, né, movimentação de três volantes parecendo, dois volantes parecendo meias com Coutinho, né? Só que eu peguei o segundo tempo todo o lado ruim do Vasco. Quando toma o gol do Brito Batista, quando o Coutinho começa a finalizar muito mal, né? E tem uma tendência do quarto gol não sair, e o quarto gol do Vasco não sai. E a torcida fica muito desesperada e tal. E vai acontecer de novo, a gente vai sofrer empate e pode ir para os pênaltis, o Léo Jardim não pegar. Tudo isso passa pela equipe do Vasco. Entra o Garré, né, e o David, e o Garré é muito consistente. Acho que o Garré não pode jogar de meia, tem que jogar na beirada para ver se rende. Pode render melhor do que o Lloyd Augusto, muitas vezes. Veio para ser esse titular na vaga do Adson, como o Nuno na vaga do David. Quando eles estavam lesionados, o Adson volta a se lesionar, o David tá aí, o DVD tá aí. Mas o Vasco, muito bem, vai, passa por 3-1, com os gols do Ryan e do Coutinho, que precisam muito, pois formam o quarteto de frente. O Tietchan, que para mim, desde o Palmeiras, é muito bom jogador e nunca tá naquela lista, né? Ele tá numa lista pior, não é que ele não jogou uma Copa, né? Poderia ter jogado em 18, jogando pelo Palmeiras, ou em 22 pelo Galo. Agora, depois da sequência dele do Botafogo mesmo, nos títulos sendo reserva, um jogador que nem foi para a seleção brasileira, mas joga muita bola. O Vasco passa, isso aí é muito importante se dizer. Numa semana que a gente vai ter que falar disso, né? Eu não sei se foram os criminosos de organizada, eu não sei se foi alguém da política do Vasco, mas tentaram sequestrar o Pedrinho, né? A polícia foi notificada, foi avisada, o Pedrinho está muito bem seguro, graças a Deus. Cara, eu acho que Vasco, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, muito de tão grandes que são, elevam tudo ao máximo, muitas das vezes casos de polícia. E fica muito difícil se analisar só dentro das quatro linhas, dentro de esquema 4-4-2, 4-3-3, meio campo, defesa, meio campo e ataque. Fica muito difícil, assim. E o Vasco precisava dessa vitória porque já tinha perdido contra o Mirassol, e tem esse negócio de, né, tentarem pegar o presidente do clube. SAF não vem, e tem bandidos, como tem em todas as torcidas do Brasil, bandidos que se chamam torcidas organizadas, muita coisa. E ontem eu estava passando, né? Eu fui procurar um lugar para ver o jogo quando eu estava passando para ir pro bar.
Um colega meu chegou e falou, o Vasco tá ganhando de 2-0. Ainda bem, porque senão ia acontecer uma tragédia em São Januário. Muito por conta disso. Criminalidade que está na favela, está também, muitas das vezes, em lugares nobres, está também nos estádios de futebol, ou de ginásios de basquete, de vôlei, está muito nisso. Graças a Deus o Pedrinho está bem. Não é porque o Vasco ganhou, mas é porque o Pedrinho é um ser humano. Não só o ídolo, não só um presidente de clube, mas uma pessoa. Bem, pai de família, muito fluente, bom caráter, ótimo caráter e coração. Graças a Deus. Eu tinha que falar muito disso. Já está na hora da gente parar com esse negócio de querer relativizar tudo. Vamos falar só de torcida organizada. Está na hora da gente parar de ver um cara do nosso lado com a camisa, seja de qualquer torcida organizada que for, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Palmeiras, não importa. E a gente não. E a gente apertar a mão aí, tranquilo, tudo bem? Mas Brasil, né? A gente conversa muitas das vezes com pessoas que a gente nem imagina que são de alguma parada errada. Mas graças a Deus o Pedrinho está muito bem. O Vasco se classifica, o CSA vai para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e continua a saga Série B, assim como o CRB foi eliminado por Cruzeiro ontem. Então o Vasco continua na tua saga, graças a Deus está tudo bem com o Pedrinho. E parabéns aí ao Ryan, Coutinho, Tietê e a todo o elenco do Vasco. Vocês estão nas quartas de final da Copa do Brasil. Vou fazer um vídeo para o Instagram falando dessas quartas de final. Você viu que o vídeo foi cortado porque a minha memória está cheia. Vou fazer um vídeo falando dessas quartas e pedindo à CBF para assim, dias bons para que eu, por exemplo, o Vascaíno veja com excelência, não tenha que ser que nem eu, chegar do trabalho no meio do jogo e perder uma parte. Vou fazer esse vídeo, vou postar no Instagram, canal do Wesley de Soro, o link no rodapé do começo do vídeo. Valeu, galera. Parabéns, Vascão. Me deu uma alegria. Fui.